E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre polinômios. Eu sou o professor Jorge Abreu, seu professor de matemática, e essa é a nossa primeira aula sobre polinômios. Na aula de hoje você vai aprender o que é um monômio, o que é uma expressão algébrica, como fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão de uma expressão algébrica, de um monômio, enfim. Hoje é só a nossa primeira aula desse tema que é polinômios. É a parte 1. Vem comigo, vamos começar falando sobre expressão algébrica. Ó, o que é uma expressão algébrica, meu aluno? Ó, uma expressão algébrica é composta por um ou mais termos algébricos reunidos. Peraí. O que é isso? O que é isso, termo algébrico? Termo algébrico nada mais é do que um número acompanhado de uma ou mais letras. Eu tenho um número acompanhado de letras. Isso é o meu termo algébrico, tá bom? Então, essa é a primeira informação, bem abstrata assim para você, né? Para você pegar logo de cara assim e entender. Eu tenho aqui exemplos, ó, 5x ao quadrado, eu tenho aqui, ó, um termo, onde eu tenho um número com uma letra. Eu tenho o meu segundo termo, onde eu tenho um número negativo com uma letra. Então, eu tenho ali, ó, um termo algébrico. E eu tenho aqui, ó, mais um termo algébrico, mais 3x. 3x é o meu terceiro termo algébrico. Então, a junção, a união desses termos algébricos faz com que eu tenha uma expressão algébrica, tá bom? Então eu tenho aí uma expressão algébrica. Embaixo eu também tenho uma expressão algébrica, 4xy. Ah, mas ali tem duas letras juntas. Não importa, é um número acompanhado de uma letra, é um termo algébrico. O termo algébrico ele vai ser dividido pelo sinal de mais ou de menos, ó. Quando eu divido com o sinal, divido assim, quando entre um termo e outro tem um sinal de mais ou de menos, significa que são termos diferentes, tá bom? Eu tenho um primeiro termo, tenho um segundo, e aqui eu também tenho o terceiro termo. Se eu tenho três termos em uma expressão algébrica, significa que eu tenho um trinômio, mas fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Continuando aqui embaixo, ó, o número que acompanha a letra, ela é a nossa variável, tá? Quando eu tenho uma letra numa expressão algébrica, eu tenho uma variável, tá bom? A minha letra é chamada de variável porque ela não tem um valor correto. Ela é uma variável, ela pode ser, sei lá, qualquer número, eu não sei qual número ela pode ser. Então ela é uma variável. E o meu número que acompanha, né, esse número que está do lado da letra, ele é chamado de coeficiente, tá bom? Ele é chamado de coeficiente. E a incógnita também é chamada de parte literal. O que é incógnita, professor? Calma aí. Não sei o que é incógnita. A incógnita nada mais é do que a nossa letra, tá bom? Então, assim, ela é chamada de parte literal. Eu tenho o meu coeficiente, que é a parte onde eu tenho o meu número, e eu tenho a minha parte literal, que é a parte das letras, tá? Só lembrar literatura, língua portuguesa, você vai lembrar de letras. Então, eu tenho a minha parte, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui 5x ao quadrado, eu tenho o meu coeficiente, ó, o meu coeficiente é o número 5. E a minha parte literal, ó, olha aí, eu tô escrevendo só para você ver, parte literal. A minha parte literal é x ao quadrado, tá, gente? Então, é dessa forma que você precisa ver, tá bom? Dessa forma. Ah, e se fosse ali embaixo, ó? Olha aqui, ó. Se fosse ali, ó, fosse assim, 4xy. Então, o meu coeficiente é 4 e a minha parte literal nada mais é do que xy. xy é a minha parte literal. Professor, isso daí é tão fácil, tão tranquilo. Então assim, esse é o primeiro contato que você está tendo
com a parte de polinômio. Se você está achando isso tranquilo, beleza, é tranquilo mesmo. Você só precisa lembrar que o número é a minha parte, é o meu coeficiente, e a letra é a minha parte literal. Vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre o quê? Sobre o valor numérico de expressão algébrica. É isso aí. A gente vai começar a resolver aqui a expressão algébrica. Como que se resolve uma expressão algébrica? Ó, o valor numérico de uma expressão algébrica é obtido atribuindo um valor pré-definido para as incógnitas. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que eu tenho que atribuir um valor pré-definido para essas incógnitas, tá bom? Então, assim, a gente vai ver aqui, ó, a gente vai resolver aqui agora. Leia o exemplo junto comigo. Seja 5x ao quadrado menos 3xy mais 7y. Determine, ó, determine, ele quer o valor final. Determine o valor numérico para x igual a 2 e y igual a 1, tá? Então, olha só, ele já está dizendo aqui, ele está me dizendo que o x vale 2 e o y vale 1. Como que é isso? Ele está me dizendo que eu preciso substituir aonde eu tenho x, eu boto 2, aonde eu tenho y, eu boto 1. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 que multiplica x ao quadrado. O x, ele me deu o valor. X vale 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado menos 3, que multiplica x. O x vale 2, x vezes y, que vale 1. Mais 7, que multiplica y. Y vale 1, ele já está me dizendo ali. Então, eu quero encontrar o valor dessa expressão numérica, dessa expressão algébrica, e aí eu aplico esses valores. Ó, um detalhe aqui que eu preciso informar vocês é que quando eu tenho um número, por exemplo, um número juntamente com uma letra, eu tenho ali uma multiplicação. Um número junto com uma letra, isso aqui, ó, é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes x, tá bom? 3 vezes x. Olha só, você quando tá lá no WhatsApp, nas redes sociais, você escreve você. Eu escrevo você completo, eu escrevo da forma certa. Mas muita gente abrevia, ó, escreve assim, VC. Tá bom? VC. Mas você sabe que VC significa você, certo? Mesmo que você não coloque ali o O e o E, você sabe que ali existe o quê? O O e o E, com acento circunflexo. Você, certo? A mesma coisa a gente faz quando a gente coloca um número do lado de uma letra. A gente não precisa ficar botando ali o sinal de multiplicação, porque a gente já sabe que ali existe um sinal de multiplicação. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho 5 vezes 4 menos 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é 6, mais 7 vezes 1, que é 7. 5 vezes 4 é 20, menos 6 mais 7. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho 20 menos 6, 14. 14 mais 7, o resultado dessa expressão é igual a 21. Simples assim. Não tem mistério, entendeu? Não tem mistério. Vamos dar continuidade, vamos agora começar a falar dos monômios, tá? O que são os monômios? Ó, esse nomezinho aqui, o que significa? Os monômios são expressões algébricas que apresentam somente multiplicação entre números e letras. As letras devem apresentar como expoente, ó, somente números naturais. E essa informação é uma informação muito importante para você e eu vou te dar exemplo, tá bom? Olha só, eu tenho exemplos aqui. 2x ao quadrado, ó. 2x ao quadrado. Quem é o coeficiente? Ó, vou escrever aqui. Coeficiente ali, eu já expliquei para você no slide anterior. O coeficiente é o número, que é o número 2. E quem é a minha parte literal? Ó, quem é a minha parte literal? É o x ao quadrado. Show! Não tem dificuldade nisso aí. Olha aqui, 5x
5xy. Quem é o meu coeficiente? Ó, coeficiente é o número 5. Quem é a minha parte literal? Tá? Eu tô escrevendo assim. Tô abreviando, tá? Então vou botar assim. Parte, né? P, parte literal. A minha parte literal é o xy. Xy é a minha parte literal. E aqui eu tenho 10x ao quadrado yz. Então aqui, ó, eu tenho o meu coeficiente igual a 10, e a minha parte, aqui eu vou escrever, parte literal, a minha parte literal nada mais é do que x ao quadrado yz. Simples, 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 é só isso. Só que é importante você se ligar nisso aqui, que os meus expoentes em uma, o que são os monômios? São expressões algébricas que apresentam somente multiplicação entre números e letras. As letras devem apresentar como expoente somente números naturais. Por quê? Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Se eu tivesse 4x elevado a menos 2, ó, isso daqui eu não posso ter, tá? Isso aqui, ó, não posso ter, não posso ter. O quê? Porque não é uma expressão. Se eu tiver um expoente negativo, eu não tenho ali uma expressão algébrica. Olha só. Você sabe que quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho o quê? Eu tenho uma fração inversa, né? Eu tenho uma fração inversa, uma fração algébrica nesse caso aqui, que vai ficar 1 sobre x ao quadrado. E isso aqui é uma fração, anota aí, fração algébrica. Isso aqui é uma fração algébrica e não é uma expressão algébrica, entendeu? Então, assim, se tem expoente junto, um expoente junto com número, só que o expoente é negativo, eu não tenho ali uma expressão algébrica, eu tenho uma fração algébrica e não tem nada a ver ali com monômio, não tem nada a ver ali com como é que se diz? Com a expressão algébrica, tá bom? Vamos voltar aqui. Monômios semelhantes. Olha, monômios semelhantes. A palavrinha semelhante significa o quê? Que são iguais, parecidos, entendeu? Ó, monômios semelhantes são aqueles que apresentam a mesma parte literal. Mesma parte literal. Então, eles são semelhantes dessa forma. Ó, aqui eu tenho 2x ao quadrado, 5x ao quadrado, e eu tenho menos 10x ao quadrado. Repare, todos eles são semelhantes. Qual é a parte literal de todos eles? É o x ao quadrado. O x ao quadrado é a minha parte semelhante de todos eles, ok? Então, eu tenho aqui monômios semelhantes, porque eles têm a parte literal idêntica, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Se eu tivesse assim, além desses, eu tivesse, por exemplo, 3x ao quadrado y. O 3x ao quadrado y, ele não é semelhante, tá? Por quê? A parte literal, ó, é diferente. A minha parte literal é x ao quadrado y, tá? Sendo que ali em cima, nos meus exemplos, é x ao quadrado, tá bom? Então, se for diferente, eles não são semelhantes, beleza? Bom, agora vamos entender aqui como se fazer uma adição e subtração de monômios, tá? Se você não sabe fazer adição e subtração de monômios, a gente vai fazer isso aqui agora, você vai entender e é bem fácil, tá? Lembrando, é a nossa primeira aula sobre polinômios, o assunto de polinômios, tá? Essa é a primeira de outras aulas, entendeu? Então vamos lá. Para somar ou subtrair monômios, ó, semelhantes, devemos repetir a parte literal, ó, e somar ou subtrair os coeficientes. O que ele está dizendo? Que a gente vai pegar a parte semelhante do monômio, né, a parte literal. Vamos repetir aqui, ó.
Por exemplo, no meu primeiro exemplo, qual é a parte que eu tenho ali, tá? Qual é a minha parte literal? É a mesma em todas, não é? Não é x ao quadrado em todas? Então eu vou repetir, ó, x ao quadrado. E eu vou somar ou subtrair a minha parte que é o meu coeficiente, né? Eu vou pegar os meus coeficientes e eu vou somar ou subtrair. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 mais 5, 2 mais 5 é 7, 7 menos 10, 7 menos 10 vai dar o quê? Vai dar menos 3. Então aqui, ó, eu resolvi ali essa minha expressão algébrica, né? Esse meu monômio, eu resolvi uma adição e subtração desse meu monômio, encontrei menos 3x ao quadrado. Aqui embaixo, ó, vamos lá, termos semelhantes. Eu quero que vocês reparem que aqui eu tenho, ó, eu tenho 5xy, ele é semelhante ao menos 3, ó, vou até colocar assim para que você possa enxergar todos os semelhantes, ok? Ó, esses são semelhantes. As cores iguais são semelhantes, beleza? Estou desenhando para que você possa visualizar de forma melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho agora as minhas formas, as minhas partes literais semelhantes, eu vou botar uma do lado do outro para a gente resolver, tá bom? Então, eu vou arrumar isso aqui. Eu tenho aqui 5xy menos 3xy mais 2xy ao quadrado mais 4xy ao quadrado. Podemos resolver agora. 5 menos 3 vai dar o quê? A gente repete a parte literal e só soma ou subtrai os nossos coeficientes. Então, eu tenho 5 menos 3 é 2. Repete a parte literal, ok? Depois, mais o quê? 2 mais 4 vai dar 6, então eu tenho 6. E aí eu repito aqui a minha parte literal, beleza? Então, o meu resultado é esse. E se você quiser, né, você vai perceber que geralmente a gente coloca aquela parte que tem um grau maior antes e a parte que tem um grau menor depois. Então, isso aqui tá certo, tá, gente? Mas, normalmente, quando a gente dá a resposta, a gente bota quem tem o maior grau na frente e depois quem tem o menor grau, beleza? E o que que é o grau? O grau do monômio é justamente o que nós iremos falar agora no próximo slide. Só que, ó, tem o seguinte, nesse meu exemplo aqui que eu dei aqui, eu não estou falando de grau nesse sentido que eu vou entrar agora. Estou falando do expoente, tá? Quem tem o maior expoente vai sempre aparecer primeiro por uma questão de arrumação, tá? Uma questão de estética. Mas vamos agora falar sobre, sobre a multiplicação, tá? A gente vai falar sobre o grau de monômio mais para frente. Multiplicação de monômios também é muito simples. Olha aí como é que vai ficar, ó. Podemos multiplicar dois ou mais monômios semelhantes ou não. Aqui nesse caso aqui eu posso ter semelhantes ou não, multiplicando os coeficientes e as partes literais, obtendo um novo monômio. Então é importante você entender. Na adição, lá na adição e na subtração, o que que a gente podia fazer? A gente tinha aqui o quê? Os monômios semelhantes. A gente só poderia adicionar ou subtrair aqueles monômios que têm a parte literal semelhante. Aqui não, na multiplicação, não importa a parte literal, se é igual ou se é diferente, vai dar certo, tá bom? Então aqui eu tenho o primeiro exemplo, 5A vezes 3b. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, tá? Eu vou multiplicar isso aqui. Como que isso daqui vai ficar? Ó, eu vou multiplicar o quê? Olha aqui. Multiplicar 2 ou não, multiplicando os coeficientes e as partes literais. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui como que vai ficar, ó. 5a que multiplica 3b, ok? E aí, eu vou multiplicar 5 vezes 3... 5 vezes 3 vai dar 15, tá? E aí eu tenho 15 o quê? 15AB. Por que eu estou multiplicando 5A vezes 3B? Então, eu tenho como resultado 15, porque eu multipliquei os coeficientes,
3 vezes 5 é 15. E depois eu multipliquei a parte literal. A vezes B é AB, né? 1A vezes 1B, tá bom? Beleza? E depois, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. 5x ao cubo vezes 2x ao quadrado. A parte literal ali tá diferente. Um está ao cubo e o outro está ao quadrado. Também não tem problema. Vai lá, faz a multiplicação. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. E x ao cubo, olha aqui, ó. Propriedades de potência. X ao cubo vezes x ao quadrado. Ó, potências de mesma base. O que a gente aprendeu? Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, tem aqui 10x elevado à quinta potência. Essa é a nossa resposta. Simples, simples assim. Não tem dificuldade, não tem problema algum. É bem, mas bem tranquilo. Beleza? Falamos então... Perdão. Falamos então da adição, da subtração, da multiplicação e agora vamos falar sobre a divisão de monômios, tá bom? Ó, podemos dividir dois ou mais monômios semelhantes ou não, dividindo os coeficientes e as partes literais, obtendo um novo monômio. E aí eu tenho o meu primeiro exemplo, menos 15 dividido por 3, menos 15A dividido por 3B. Como que isso daqui vai ficar? Ó, eu tenho menos 15 dividido por 3. Eu tenho uma divisão entre sinais diferentes. Menos dividido por mais vai dar o quê? Vai resultar em um número negativo. 15 dividido por 3 vai dar 5. E agora a parte literal? A parte literal ela não é a mesma. A é diferente de B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou permanecer com A sobre B, tá? A sobre B. Ou então, eu posso fazer isso tudo aqui, ó. Tudo isso sobre B. Menos 5A sobre B. Menos 5A dividido por B. Simples assim. E aqui? Aqui é a mesma coisa, ó. Parte do meu coeficiente. 10 dividido por 2 dá 5 positivo. E aí eu tenho a minha parte literária, ó. Propriedades de potência, ó. Divisão de potências de mesma base. Olha aqui, ó. Eu tenho x elevado a 4 dividido por x elevado ao quadrado. O que a gente sabe? Repete a base e diminui os expoentes. Então, o meu resultado aqui, ó, é x ao quadrado. Vou lá e coloco 5x ao quadrado. Simples, simples, simples assim. Sem dificuldade, sem mistério, sem nada. É fácil, tá? Basta prestar muito atenção. Bom, chegamos aqui no grau do monômio, como eu já tinha falado com vocês um pouquinho antes, né? Eu já tinha dado um spoiler e tudo mais, tá? O grau de um monômio é obtido através da soma de todos os expoentes da sua parte literal. É um pouco diferente do que eu tinha falado, né? Lá eu acabei explicando uma outra situação, já pensando lá nas equações do segundo grau, terceiro grau, primeiro grau, enfim. Então, aqui nós temos o grau do monômio, tá? Monômio é aquele termo que é único. Monômio é aquele termo único onde eu tenho a parte do meu coeficiente e a parte literal, beleza? Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho 3x ao quadrado, tá? 3x ao quadrado. Qual é o grau? Grau do meu monômio aqui é grau 2. Por quê? Porque o meu expoente vale 2. Então eu tenho grau 2, ok? Grau 2. E aqui? 10x à quarta y ao quadrado. Qual é o grau desse monômio? O grau desse monômio é a soma dos expoentes, ó. 4 mais 2 é 6. Então, o grau do meu monômio é igual a 6. O grau 6 é só isso. Não tem mistério algum sobre isso. Pessoal, com isso, a gente finaliza aqui a nossa primeira aula sobre polinômios.
Falamos aqui então sobre o grau do monômio, falamos sobre adição, subtração, divisão, multiplicação de monômios, o que é a parte literal, o que é a parte do meu coeficiente. Então, dei aqui alguns exemplos e com isso a gente finaliza a nossa primeira aula sobre esse assunto, polinômios, que já está sendo preparado para você aprender lá na frente a sua equação do primeiro grau, a sua equação do segundo grau, que você vai usar bastante. Isso daqui é um assunto que é muito cobrado e aparece aí em todo concurso público, tá bom? Te espero na próxima aula. Até lá, eu fui!